A óptica é a área da física que estuda os fenômenos relacionados da interação entre a luz e a matéria. Ela pode ser dividida em três áreas: a óptica geométrica, física e quântica, que também pode ser chamada de ondulatória. A óptica geométrica é o estudo do comportamento da luz, considerando que ela se propaga em linha reta. Ela explica fenômenos como a reflexão, que ocorre quando a luz atinge uma superfície e retorna, e a refração, que é a mudança de direção de luz ao passar de um meio para o outro, como do ar para a água. Esse ramo de óptica é muito usado para entender a formação de imagens em espelhos e lentes e para explicar fenômenos de sombra e miragens. Bom, a óptica física ela é o estudo da luz como uma onda eletromagnética, explicando fenômenos que dependem da sua natureza ondulatória, como a interferência, a difração e a polarização. Na interferência, as ondas de luz elas se sobrepõem, gerando padrões de luz e sombra. A gente tem dois tipos, que é a interferência destrutiva e a interferência construtiva. Na interferência destrutiva elas se anulam e na interferência construtiva elas se reforçam. Por segundo, a gente tem a difração, que acontece quando a luz passa por aberturas ou contorna obstáculos, espalhando-se e formando um padrão característico. E por fim, tem a polarização, que refere-se à oscilação das ondas luminosas e podem ser restringidos a uma direção específica. Bom, a óptica quântica estuda a luz em sua natureza corpuscular, ou seja, como fótons, que são partículas de energia. E a gente também tem a dualidade onda-partícula, que é basicamente a luz tem comportamentos de partículas de onda dependendo do experimento. Bom, a óptica tem uma vasta gama de aplicações, desde a fabricação de lentes e óculos até tecnologias avançadas, como lasers, comunicações e a fibra óptica. Bom, a formação da imagem pela lente se dá pela posição do objeto em relação à lente, e ela pode variar se a lente for côncava ou convexa. As imagens formadas pela lente, elas podem então ser classificadas entre imagem real e imagem virtual. Na imagem real, a gente tem então os raios de luz convergindo e formando uma projeção do outro lado da lente, onde geralmente a imagem está invertida. Já na imagem virtual, é o contrário, os raios eles vão divergir e não formam nenhuma projeção. Bom, como dito, nós temos dois tipos de lente, a lente convexa ou convergente e a lente côncava ou divergente. Começando pela lente convexa, elas são mais espessas no centro e elas tendem a convergir os raios de luz que passam por elas. Os raios podem ter diferentes trajetos, como raio paralelo ao eixo principal, raio que passa pelo foco e o raio que passa pelo centro óptico. Bom, e elas podem formar dois tipos de imagem, a imagem real e invertida, que pode ser projetada, e formada uma imagem virtual e direta, que ela não pode ser projetada. Já as lentes côncavas, elas são mais finas no centro e tendem a divergir os raios de luz que passam por elas. Os raios podem ser paralelo ao eixo principal ou raio que passa pelo centro óptico. E elas formam imagens virtuais e diretas que sempre serão menores que o objeto. E agora eu vou explicar um pouco mais sobre os raios notáveis. Vou começar falando sobre a lente convexa. Primeiro, o raio paralelo ao eixo principal. Depois de passar pela lente convexa, ele converge e passa pelo foco da lente. Segundo, o raio que passa pelo centro óptico. Esse raio ele passa pela lente sem desvio. E terceiro, o raio que passa pelo foco. Esse raio sai da lente de forma paralela ao eixo principal. Esses três raios se encontram em um ponto onde a imagem será formada. Se os raios não se encontrarem do lado oposto da lente, prolongamos os raios para determinar a formação de uma imagem virtual. E agora eu vou continuar falando sobre as lentes côncavas. Primeiro, o raio paralelo ao eixo principal. Ao passar pela lente côncava, ele se diverge como se viesse do foco anterior. Segundo, o raio que vai em direção ao centro óptico. Também não sofre desvio e segue em linha reta. E terceiro, o raio que parece vindo do foco. Sai da lente paralela ao eixo principal. Para as lentes côncavas, como os raios sempre se divergem, a imagem formada é virtual, direita e menor que o objeto. Com isso, concluímos que esses conceitos são a base para o entendimento de como a luz interage com a lente, resultando na formação de imagem, dependendo da posição relativa entre o objeto, a lente e o foco, e também concluímos que a análise gráfica é uma ferramenta muito útil para visualizar o processo. Bom, o material que a gente utilizou foi uma caixa de papelão quadrada, uma folha de papel vegetal, uma lupa pequena, cola branca, cartolina preta e uma fita adesiva preta. Bom, a câmera escura é um instrumento óptico que funciona projetando uma imagem invertida de uma cena externa numa parede oposta, através de uma lente.